Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Se você sofre com ansiedade, medo, depressão, insegurança ou algum outro transtorno emocional, esse programa é para você. Nós vamos falar sobre as feridas invisíveis com a nossa convidada Márcia Sirotô, que foi palestrante sobre esse tema no 9º seminário do Grupo Acolher, que aconteceu recentemente aqui no Comunhão. Bem-vinda, Márcia, tudo bem? Muito obrigada, Ana Cristina, tudo ótimo. Thelma também está conosco. Vamos conversar sobre esse tema das feridas invisíveis. O Grupo Acolher, né, Márcia, ele é um grupo de autoajuda aqui da Comunhão, indicado especialmente para essas pessoas que sofrem com algum desses transtornos que eu citei aqui. Ele acontece às quintas e sextas-feiras, às 19 horas, aqui na Comunhão Espírita de Brasília, que fica na 604 Sul, aberto a qualquer pessoa. E nesse seminário, que está disponível, né, na TV Comunhão Espírita de Brasília, no YouTube, você começou na sua palestra dizendo o seguinte: feridas invisíveis são aquelas que temos e mantemos escondidas atrás de um sorriso, de um semblante pacífico, que em nada deixa transparecer as dores imensas que muitas vezes sentimos. Quem não se enquadra em algum aspecto assim, né, Márcia? Então a gente quer começar te perguntando por que é tão importante reconhecer essas feridas invisíveis e torná-las visíveis, né? E como a comunhão espírita, a doutrina espírita nos auxilia a reconhecer esses estados da alma. Uhum. É interessante, Ana Cristina, porque nós temos ainda um certo preconceito, né? Quando nós falamos assim em depressão, em ansiedade até que não, até que a gente lida melhor. Mas a depressão, muita gente confunde assim com falta de fé, meu Deus, com fraqueza. Então esse preconceito nos atrapalha para que a gente possa reconhecer isso. Então é muito importante que a gente possa olhar o nosso coração, porque assim como a gente tem às vezes o pé machucado e não tem problema nenhum, às vezes são essas feridas que estão ali sangrando e a gente ou não percebe, ou então quer ocultar do outro e não tem necessidade, porque a gente precisa enxergar para poder cuidar. Uhum. E o Grupo Acolher é justamente isso, é esse espaço seguro em que a gente vem falar da nossa ansiedade, dos nossos problemas, das nossas tristezas. Então é um lugar que não tem julgamento, e aí a gente vai, com a dinâmica do grupo, a gente vai fazendo esse exercício da gente se olhar. Então é interessante que o grupo tem algumas regras, e a mais difícil e mais importante, nós propomos aos frequentadores que se use só a primeira pessoa do singular. Eu. Então nós trabalhamos com pergunta, e na hora que cada um vai responder a pergunta, precisa falar eu. E é impressionante a dificuldade que nós temos em falar eu. Então é a gente, é nós, é você. E para que pessoas, as pessoas, né? É para eu me olhar, para que eu me veja. Eu penso assim, eu faço isso, eu sinto isso. E isso tudo, essa dinâmica, ajuda a lidar com a ansiedade, ajuda a lidar com a depressão. É interessante que você, assim, quando a gente se coloca no eu, né? A gente acaba tendo que se assumir. Uhum. De alguma forma, porque assim, a gente tá sempre naquela vida, assim, sem parar para pensar. Desconectada, né, Thelma? E aí, de repente, a gente se depara com um grupo assim, e aí você tem que conversar, falar, não, eu estou agindo assim, assim, assado. Então, a gente fica perdido no começo, né, Márcia? Nessa impressão fica perdido. Agora é muito interessante que o grupo é muito acolhedor. Então, como eu estou ali entre iguais, nós não temos ali, tem claro os facilitadores, mas não tem um professor, um mestre, o que superou tudo, né? Não existe essa pessoa aqui na Terra. Então nós estamos entre iguais, e isso dá para nós, para cada um do grupo, a sensação de pertencimento, de acolhimento. Então não é à toa que é o Grupo Acolher. E é nesse lugar que eu consigo ter o apoio para me olhar, para falar de mim, para me perceber.
E são dores, né, Márcia? São dores muito, muito profundas que a gente tem e tem dificuldade de entrar em contato com elas, né? Isso. Porque são aspectos nossos que nos ferem, nos magoam. Então a gente também tende a dizer que essas dores vêm de fora, causadas por algum familiar, alguma situação. Mas quando a gente diz essa dor é minha, né? E são dores morais, parece que a coisa fica mais fácil da gente liberar, né, e reconhecer. E eu queria trazer uma coisa que você falou na sua palestra, que foi uma fala do Espírito Emmanuel, que diferencia a dor física da dor moral. E ele diz que a dor moral é muito mais difícil da gente lidar. Explica um pouquinho sobre no isso. livro Consolador, né? É perguntado para o Espírito Emmanuel o seguinte: entre a dor física e a dor moral, qual delas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Ou seja, qual delas vai nos impactar mais? E ele fala a dor moral. E chama a dor moral de dor essência. E é interessante porque é a dor do espírito. O que é o espírito? É a essência, a nossa essência. E a dor física, ele vai chamar de dor fenômeno, que é a dor passageira, porque ela vai passar, mesmo que ela cause a desagregação molecular nossa, o que a gente vai chamar de morte, ela vai passar. Mas a dor moral não, nós carregamos, porque é a nossa essência. Então a gente desencarna com aquela dor. E muitas vezes, no caso da depressão, a gente reencarna trazendo aquela dor, porque é a dor do espírito. Mas ele vai nos falar que só essa dor é forte, é intenso o suficiente para promover as mudanças que a gente precisa, para promover um reajustamento da minha visão de mundo, da minha própria conduta. Então é essa dor que vai nos impactar. Então, antes de eu passar para a Thelma, que dores morais você observa nesse grupo de autoajuda? O que mais as pessoas trazem, que estão sentindo? Tanta coisa, né, Ana Cristina? Difícil falar, porque as nossas dores morais, eu acho que elas são, assim, muito peculiares, né? Mas a gente pode falar de modo geral, não só no grupo acolher, mas a gente pode pensar na nossa família, no nosso trabalho, no mundo em que a gente vive. O que dói mais? Solidão. É interessante porque nós nunca tivemos num planeta tão populoso. Nós nunca tivemos tanta facilidade em buscar o outro e nos comunicar. Mas mesmo assim, talvez nós nunca tenhamos nos sentido tão sozinhos. E essa dor é muito forte da solidão, da falta de perspectiva. E aí, a gente começa a pensar, até que ponto isso não é uma influência ou uma consequência da nossa maneira tão materialista de ver as coisas, do nosso imediatismo. E a ansiedade está muito ligada a isso. Eu quero a coisa, mas eu quero do meu jeito e eu quero para ontem. E quando isso não acontece, vem a frustração, vem o me sentir deixada de lado pela vida, por Deus, e vem a vontade de pedir para o mundo que ele pare. Mas o mundo não para. A gente não consegue descer dele. Ou seja, a gente não consegue sair da vida. Por mais que a gente até destrua o nosso corpo físico, nós continuamos vivos e continuamos com as nossas dores. Então, precisamos trabalhar isso, precisamos enfrentar. Sim. Eu queria que você colocasse também a respeito que você falou bem na palestra, sobre a culpa e a raiva, né? Eu acho que é importante a gente abordar esses tipos de sentimentos que geram essas dores invisíveis, né? Isso é interessante, Thelma, porque geralmente quando a gente observa uma pessoa enfrentando a depressão, essa pessoa passa em alguma medida uma certa docilidade. Às vezes não aparenta ser uma pessoa raivosa. Não, fulano é tão doce. Sim. Como que pode falar em raiva? Nunca fez mal a ninguém. Culpa de quê? E o Espírito Hamed que nos vem convidar a fazer essa reflexão. Porque ele vem nos dizer que já que nós somos espíritos milenares, a gente veio de outras existências em que fizemos muitas coisas boas, né? Todos nós, né? Não tem aquela pessoa que só fez o mal, mas também muitas coisas ali atrapalhadas. No momento em que a nossa consciência começa a despertar, vem o quê? Aquele sentimento de culpa. E por que a gente sente essa culpa? Ele nos diz porque nós ainda não estamos suficientemente treinados na arte do perdão.
que tem a ver com auto-perdão. Então, esse sentimento de culpa causa em mim uma sensação de menos-valia, de que eu não vale a pena, de que eu não mereço ser feliz, de que eu mereço sofrer, às vezes até inconscientemente. Essa culpa é inconsciente. E aí, nós precisamos, então, trabalhar essa culpa. E a raiva? A vida, ela é programada de uma maneira, para nós espíritos, que a gente precisa se defrontar com situações que vão ser as ferramentas para o nosso reajuste. Mas o reajuste, às vezes, é complicado. Passa por processos de mudança em que eu tenho que sair da minha zona de conforto. E o que acontece? Eu não quero. Ah, não, então para, não é do meu jeito, eu não quero. E aí vem a raiva. A culpa está muito associada à raiva. Porque na hora que eu me culpo, eu estou com raiva pelo menos de mim. Puxa, não fiz certo. Como é que eu fiz aquilo? Que vergonha, né? E a nossa autoimagem é muitas vezes idealizada. Então, peraí, eu não sou aquela coisa toda que eu achava que eu era? Aquele ser evoluído? Como assim? Eu fiz isso ou aquilo na minha outra existência. E aí a gente vai tendo essa dificuldade. Por isso que Jesus veio falar pra gente com tanta propriedade do perdão como um caminho a seguir. Perdão pro outro, perdão pra gente. Porque todos nós precisamos, não tem quem não precise. Agora, se a gente se julga tão implacavelmente, né? A gente foi educado, tem uma espada, né, em cima da gente, como se a gente não fosse por esse caminho, parece que a gente vai para o inferno, não vamos ser felizes, vamos ser punidos. Então, quando a gente se vê errando, né, Márcia, nós estamos com essa espada em cima da gente. Puxa vida, eu errei. Quando a gente reconhece que errou, né, é uma dor, deve ser uma dor terrível do arrependimento. Mas é aí que começa a transformação, Exatamente. né? É nesse instante que começa a nossa transformação. Então, esses erros, eles fazem parte da nossa existência, né? A gente precisa se perdoar nisso, né? Entender, meu Deus, eu erro também, né? Porque eu penso muito assim, né? A gente estuda e aprende que a nossa ação, ela tem a ver com o nosso nível de consciência. Então, se eu, nesse meu nível de consciência, dou conta de fazer assim, eu faço assim. Daqui a pouco, claro, eu evoluindo, eu olho para trás e penso, puxa, não foi a melhor coisa. Sabe que aquela minha atitude ali não foi a correta? E aí vem a dor, vem a vergonha. Mas isso é fruto da nossa, vamos dizer assim, dificuldade em nos ver e nos reconhecer como seres em evolução. E foi interessante que você falou dessa coisa da punição, né? Do Deus punitivo. E o Hamed vai dizer para a gente no livro Transtornos Mentais e Terapêuticas Espirituais, não é exatamente esse o título não, daqui a pouco eu lembro direitinho. Transtornos mentais e remédios espirituais. O remédio, o médium é o Rafael Papa. Ele vai nos dizer que essa nossa visão do que é a divindade, ela nos atrapalha. E ele chama isso de uma poluição que a gente experimenta. Então eu ainda vejo Deus como eu me vejo. Já que eu julgo o outro e que eu condeno, Deus para mim também está me condenando e está me julgando. Sim. Não está me amando e me acolhendo. Então a nossa visão distorcida é para nós causa de grande sofrimento. Aí eu fico me perguntando assim, pensando, né? Como que o Evangelho, no capítulo 5 das aflições, para mim é uma das lições mais impactantes, quando vai nos falar das aflições, das passadas, causas passadas e as atuais, falando que a maior parte das nossas aflições, a causa é agora. Sim. E a gente para pensar, puxa, essa minha visão equivocada de Deus, que está baseada na maneira como eu sou, quanto que me faz sofrer? Quanto que é horrível achar que Deus está ali anotando, olha, agora, peraí, tá anotado aí, você vai pagar, você vai sofrer, o que é teu tá guardado. Ah, meu Deus do céu. Né? E quando a gente recebe uma coisa boa, né? Dificilmente a gente, nossa, valoriza, olha só, eu sou merecedor disso aqui também, não é não? A gente tende a valorizar as coisas negativas. A gente se sabota, na verdade, Isso. não é, Márcia? Essa nossa dificuldade de nos aceitar como seres em evolução. Ora, se eu estou evoluindo, eu só posso estar hoje melhor do que eu era antes. Então, quando eu olho para trás, a coisa não está boa para o meu lado. Mas, claro, eu estou evoluindo, né?
Então essa evolução, por isso que a gente aprende tanto, e a doutrina espírita tem sido muito, assim, muito rica nesse aspecto de nos falar da reforma íntima, desse trabalho que a gente vem fazendo aos poucos, tá tudo certo, estamos caminhando. Então que essa reforma, ela precisa ser com amor. Não é com violência, né? Não é na arrogância, não é na autopunição, não. Vamos melhorando, vamos colocar o pé no caminho. Porque se eu pensar assim, puxa, o Cristo que é o Cristo, Ele me ama como eu sou. Ah, então peraí, como é que eu não vou gostar de mim? Ele me ama, Ele sabe de coisas que nem eu sei. Eu tenho tanta vergonha de admitir que eu deixei lá no meu inconsciente. Mas Ele sabe e me ama. E mais do que ama, Ele confia em mim, Ele acredita. Fala, vem, vamos caminhar. É lindo isso, né? Eu acho isso maravilhoso. Quando Ele fala para nós assim, brilhai a vossa luz. A gente tem luz, então. Ele viu em nós. E Ele confia, espera, porque Ele sabe, não só das nossas dificuldades, mas da nossa potencialidade. Eu acho isso lindo, maravilhoso. E a gente teve a oportunidade de uma encarnação. Então, a gente lê a respeito da depressão, que é meio que uma rebeldia do espírito em passar situações difíceis pelas quais ele passa. Nós todos passamos. Mas que essa rebeldia, eu não queria estar vivendo isso que eu vivo, gera esse estado. Fala um pouquinho sobre isso, porque ao falarmos dessas feridas invisíveis, elas são invisíveis para nós também, não só para o outro que nos vê e tá nos vendo sorrir aqui, quando de repente eu estou com muitos dramas e às vezes até pensando num suicídio. Ou então assim, eu não queria estar com essa família, ou neste momento. Estou rejeitando, né? Aquela situação que me foi proposta, muitas vezes eu concordei, né? E que eu tenho que enfrentar. Fala um pouquinho. Toda vez que a gente fala sobre isso, que eu penso sobre isso, eu lembro de um amigo que ele nasceu em uma família em que ele realmente não gosta. Não se sente assim, parte daquela família no sentido espiritual, né? Também não gosta muito de ter nascido no Brasil. Sei. Acha que poderia ter nascido em outro lugar. Tá cheio de gente dessa forma. Ele é espírita e ele brinca assim, né? Lendo aqueles livros do André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, a gente aprende que tem um departamento da reencarnação, que tudo ali foi muito planejado, aquela família exata. Não a que eu mereço, a que eu preciso para eu evoluir. Que às vezes é a que eu não gosto, mas é a que eu preciso. Aí ele fala assim, olha, Márcia, eu tenho certeza que quando chegou na minha vez no departamento de reencarnação, o chefe foi tomar um cafezinho, o estagiário assumiu o meu caso e me botou aqui. Só pode ser. Mas não, né, gente? Não é assim. É tudo planejado. E aí, essa nossa revolta, ela faz parte ainda de uma coisa que a gente traz remanescente, que é o nosso orgulho. Tem que ser como eu quero. Se não é como eu quero, eu não quero mais. A gente vê muito isso nas crianças, né, Ana Cristina? Quando a gente é criança. É bem infantil mesmo, né? A gente vai lá, não é o jogo, não tô ganhando, não quero mais brincar. E a criança vai lá e joga. Aí o adulto, não, meu filho, veja bem, não é assim na vida. A gente ganha, a gente perde, vamos arrumar o seu brinquedinho. E é por isso que a Joana de Ângeles vai falar pra gente que nós somos crianças espirituais. É lindo isso que ela fala. É verdade. É isso. É igual aquela coisa, né? A pessoa pega, tá jogando bola, o dono da bola perdeu, aí ele vai embora com raiva e leva a bola. Leva a bola e ninguém mais brinca, ninguém mais brinca, né? Então, assim, aquela coisa, se não sabe brincar, não vai pro parquinho, né? E nós, a nossa criança... Nós estamos desse jeito ainda. Mas, né? Márcia, como é que a gente pode identificar na gente que nós estamos com essas feridas? Porque como a gente falou no início, né? Você disse, muitas pessoas têm esse estigma, seja da depressão, você falou ansiedade menos, porque estamos falando, nós estamos uma geração ansiosa, mas talvez muita gente não reconheça a própria ansiedade, né? Mas a gente está nessas feridas que todos temos, mas não queremos olhar para elas. Estamos aqui arrumados, bonitinhos, sorrindo, sou forte, eu enfrento. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, tá triste? Vai lavar um tanque de roupa. Então, né, totalmente fecha para tristeza. Quando eu posso sentir tristeza, é uma emoção, né? Como é que a gente pode identificar que estamos com as nossas feridas e talvez queremos escondê-las de nós mesmos?
tem o DSM-5 vai falar de 9 características da depressão. Essas 9 características, ele vai nos dizer, se estiverem presentes por um tempo prolongado, pelo menos 5, a gente pode pensar em uma depressão, por exemplo, né? Mas é claro que quem vai fazer esse diagnóstico é um profissional com habilitação para isso. Agora, é muito interessante. Então, bom, desculpas, nessas características, o DSM vai elencar, por exemplo, uma tristeza prolongada, a falta de apetite, a pessoa perdeu o prazer de fazer as coisas que ela gostava, problemas no sono, eu tô dormindo muito, não tô dormindo nada, dificuldades com a alimentação, eu tô comendo muito, não tô comendo nada, eu tô agitado demais, ou eu tô passivo demais, perdi a vontade. Então são essas características, né, que precisa do auxílio de um profissional. Agora, é muito importante também que a gente possa ouvir as pessoas que gostam da gente, porque às vezes a pessoa que está no processo de depressão, nem sempre a depressão se manifesta como uma tristeza. Sim, às tem vezes é uma pessoas irritação. alegres, ou tem pessoas que estão eufóricas. Eufóricas, né? Elas têm que esconder o que elas sentem de alguma forma, não é? É porque a gente associa a depressão à tristeza. Não, nem sempre. Às vezes é uma irritabilidade, é uma raiva. E para eu não me entregar aquela tristeza, eu agrido. Então é muito importante a gente poder ouvir aquelas pessoas que gostam da gente, nossos familiares. Às vezes a pessoa fala assim, olha, procura alguém, procura uma ajuda. E eu não quero ouvir, porque aquilo ali, não, como assim eu preciso de ajuda? Olha como é que o orgulho nos atrapalha. Aí a gente vai lá no Evangelho, causas atuais das aflições, o orgulho me atrapalhando. Isso. É agora, sou eu me sabotando. Então é muito importante que a gente possa ouvir e que a gente procure ajuda num grupo de autoajuda, como o Acolher, em que a gente vai começando a querer se enxergar, a querer se cuidar, querer se tratar com um médico, com um psicólogo, com um psicanalista, que ele vai nos ajudar a identificar. E se não for o caso da gente estar passando por uma depressão, como você falou, as nossas dores emocionais, a gente não precisa botar, como é que é? Botar emblema, né? Uma tarja, o que é? Rotular. Não precisa. Tá doendo, tá me machucando, tá me atrapalhando. Nós merecemos ser felizes, a gente veio aqui para ser feliz. A gente às vezes tem aquela ideia, puxa, não, a Terra é um lugar que eu vim pagar, espiar e sofrer. Não, a gente veio para ser feliz. A gente veio para passar as nossas dificuldades, mas com alegria. Tem tristeza? Claro, a gente é humano, vai ficar triste. Mas podemos também ter direito à alegria. Mas é uma conquista. A gente tem que querer, que se esforçar, que se acolher e se amar. E muitas vezes, Márcia, a gente está tão para fora, né? O mundo ao nosso redor é tão para fora que a gente passa por uma dor, um luto, uma situação difícil e as pessoas não querem que a gente entre em contato com essa dor. E aí já nos chamam, vamos sair, vamos fazer não sei o quê. Você não pode ficar com essa cara, você não pode ficar assim em casa. E nos tiram, às vezes, do contato com aquela dor que é necessária, né, para a nossa própria elaboração. Né? Aquele isolamento que você quer ficar, né, naquele momento, é importante para você. E as pessoas, às vezes, não entendem. Processo do luto, né, Thelma, que é tão importante. Exato. E engraçado que você estava falando isso, Ana Cristina, eu estava lembrando assim, fui lá na minha infância, né, você falou da sua, também lembrei da minha, em que às vezes a mãe via a gente chorar e falava assim, não chora que a mamãe fica triste. Ai, qual criança que quer deixar a mãe triste? Aí você não quer chorar pra mãe. Ou então assim, a mãe pergunta, tá feliz? Tá feliz? Como se a gente tivesse que estar feliz o tempo inteiro. É um peso. A gente pode ficar triste. E quando a gente estiver triste, a gente tem que acolher a tristeza, sabendo que ela não vai ficar ali pra sempre. A gente acolhe para que ela possa também ir. Então chora. Se estiver com vontade, chora. E fica triste, reclama, para que você possa depois dar lugar à alegria também. Entrar em contato com o sentimento é que não torna ele patológico, não é isso? Exatamente. Reconhecer, né? Passar pelos processos. A irmã Sidufo vai falar em depressão
primária e secundária, né? A secundária é essa mais comum. Eu perdi o emprego e, de repente, eu entrei no processo de depressão. Pode acontecer. E a primária é aquela que aparentemente não tem causa. Não tem causa nessa existência. E essa daí, ela é complicada. Sim. Porque a gente pensa assim, a pessoa até se sente culpada. Não tenho problemas. Eu já ouvi pessoas falando pra mim aqui no atendimento fraterno, puxa, eu tenho até vergonha, porque tem tanta gente aí pior do que eu, tanta gente sofrendo, e sei lá, e eu tô assim, nem sei por quê. A pessoa tá se martirizando, piorando. Isso. Então nós não sabemos o que vai no íntimo do nosso coração. Nós tivemos várias existências, trazemos dores que às vezes foram construídas ao longo de séculos. Então a gente precisa saber que nós temos o direito de sentir. E eu vou sentir de qualquer maneira, quer eu reconheça ou não. Só que se eu não reconhecer, o que aquilo ali vai acabar virando um sintoma, vai vir para o meu corpo. Então eu tô com dor no braço, eu tô com dor de cabeça, eu não consigo dormir, uma dor de estômago, uma úlcera, qualquer coisa. Então a gente precisa falar das nossas emoções, para que a gente tenha, como você falou, contato com elas. Porque é tendo contato que eu vou poder trabalhá-las. Se eu boto para baixo do tapete, a poeira só vai acumular. Então, me chegou aqui uma ideia de, vamos falar para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que eu lido com a tristeza da pessoa que está lá na minha casa, na minha família, um filho, um marido, uma esposa, alguém da minha família, e o que eu devo dizer para ele? Se, ao invés de dizer... deixa pra lá, isso aí não dê importância para isso. O que dizer? Eu até ia colocar, você tirou essa pergunta, né? Porque às vezes a pessoa que acompanha o outro que está com depressão, às vezes a pessoa não tem paciência, acha que é besteira, né? Fala, nossa, você tem tudo. E está passando por isso, eu não entendo. Então, assim, existe um conflito né, no contexto familiar em relação, né, a o que está passando, ou a pessoa que convive. Então, assim, é um choque para todo mundo, né? A ferida invisível do outro também me atinge, né, Márcia? E engraçado como que a dor do outro, se ela tá me incomodando tanto, ela tá me falando da minha dificuldade de lidar com a minha própria tristeza. Por que eu não dou conta de ver o outro triste? Não estamos nem falando de depressão. A amiga tá triste, terminou com o namorado. Ai, amiga, não chora não. Vamos logo, vamos sair, vamos pra rua, vamos conhecer outro. Não é assim que a gente fala, né? Sim. Apesar de eu não falo mais, que já tô muito velha pra isso. Mas enfim, eu lembro que era assim. A gente não quer ver o outro chorando. Chora não. Vamos fazer uma coisa boa. Deixa a pessoa chorar. A gente tem que entrar em contato com a nossa tristeza para depois construir a nossa alegria. Agora, em relação à depressão, existe também muita falta de conhecimento nosso e de preconceito. Quando a gente fala assim, isso aí é falta de fé. Gente, isso é horrível. Tem muito isso. Reza mais, é falta de espiritualidade. Não é isso. São dores que estão ali sendo trabalhadas. E a depressão, ela é um momento muito mágico para o espírito, porque ela acontece justamente, Hamed vai nos dizer, esse momento em que a nossa consciência despertando, tendo consciência da nossa condição de espírito imortal e de alguns erros que nós cometemos, a gente sente aquela espécie de vergonha. É a vergonha do espírito, é aquela culpa. Mas é lindo porque é um momento de despertar. E isso precisa ser depois trabalhado em aceitação da nossa condição de seres em evolução e aproveitar que nós temos esse momento para que a gente possa ir se reconstruindo. E nesse momento é essencial o amor, né? Porque eu fico pensando assim, coisas que a gente tem em casa, né? Sei lá, qualquer coisa que a gente gosta. A gente imagina um objeto qualquer. Se a gente não gosta daquilo, a gente não cuida. Eu dei no seminário do Acolher o exemplo assim, aquela camisa de futebol que você adora do seu time, tá ali guardadinha na gaveta, toda bonitinha. Aquela coisa que você não gosta, você não sabe nem onde está na sua casa. E assim somos nós. Como é que a gente vai se cuidar se a gente não se gostar? A gente vai se abandonar, vai se largar. E
não podemos ficar nessa situação, né, indefinidamente. Precisa ter esse envolvimento, meu envolvimento nessa condição de eu querer dar o meu passo, de eu querer saber o que eu posso fazer por mim. Não é que eu vá chegar lá no final da minha jornada, plenamente integrado, sem conflitos, isso aí é o final. Mas agora, onde eu estou? Qual que é o meu passo? Meu passinho de luz? Às vezes eu procurar ajuda, às vezes eu pedir socorro, às vezes é isso. Descer do banquinho, né? E, com humildade. E aceitar, né? Que o espírito está adoecido, né? E não é só do banquinho. O banquinho é o nosso orgulho que nos atrapalha. Agora tem também a nossa baixa autoestima que não coloca a gente no banquinho, coloca no buraco, né? De que eu não vou sair daqui, nada vai dar certo, né? Eu já ouvi pessoas aqui na nossa casa, no atendimento fraterno, falando assim, olha, eu não consigo mais, isso não passa nunca. Eu falei, vem cá, mas olha, se nós somos espíritos imortais, essas feridas, a gente às vezes demorou séculos ali passando por aquilo. Aí a gente vem numa existência e quer resolver em 10, 15, 40, 50 anos? Não. O importante é que a gente comece a trabalhar, a ter essa consciência e a saber que toda ação que a gente faz para a construção de nós mesmos é muito abençoada, porque a gente tem muita gente do nosso lado, tanto na Terra, a gente pode ter esse procurar, como na espiritualidade, nos apoiando, nos incentivando para dar esse passo de luz. E Márcia, além desses grupos de autoajuda, que pode ser numa casa espírita, quando ela tem, pode ser em outras situações, ou na própria psicoterapia que a pessoa faça, a terapêutica espírita, o que ela oferece para essas pessoas? A terapêutica espírita é interessante porque ela vai nos convidar a ver como causa das nossas dores emocionais não apenas uma situação física, um distúrbio no circuito de substâncias do nosso corpo, né, de dopamina, serotonina, não é só isso, não é só a falta disso, são coisas que a gente traz de antes. Então a terapêutica espírita, primeiro ela vai nos ajudar a ter consciência da nossa condição de espíritos imortais, a primeira coisa. Depois ela vai nos auxiliar no sentido de, através do auto-amor, a gente sair desse lugar da culpa e da raiva. A culpa porque eu não fiz o que eu achava que eu deveria ter, a raiva porque as coisas não são como eu gostaria que fossem. Então a terapêutica espírita vai nos falar da resignação ativa que Joana de Ângeles fala, né? Deus está naquela situação, eu compreender que aquilo que eu estou vivenciando tem um propósito de me ajudar a construir a minha felicidade, não é castigo. Eu não estou passando por aquilo porque Deus não gosta de mim, porque eu não mereço ser feliz. Eu estou passando por uma situação em que determinadas experiências vão funcionar como gatilhos para que eu veja o recurso que eu tenho no meu coração e que eu vá desenvolvendo. Então, vai nos ajudar a lidar com essa culpa. E a ação no bem é maravilhosa, né? Sim. A gente vai lá no Livro dos Espíritos e vai ver que as preces, elas são muito importantes, mas que a ação no bem é uma grande prece. A gente se comprometer à mudança da conduta. Porque se a conduta foi equivocada, ok, foi o que eu consegui fazer. E agora, daqui em diante, o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Então eu trago uma culpa porque, de repente, eu lesei muitas pessoas através, por exemplo, da palavra. O que eu posso fazer agora? Eu posso utilizar minha palavra para reerguer. E aí eu vou me autovalorizando como ser divino também, né? Parte da criação e como participante da obra divina. Eu não sou mais aquela pessoa que ficou ali, que está ali relegada, né? Que está com vergonha do que fez. Não, eu errei, mas eu consigo também fazer coisas boas. E aí a gente vai se reconstruindo. Entender as situações que a gente passa como oportunidades. São oportunidades para a gente crescer, para a gente se refazer. E muitas vezes, não quer dizer que a gente sabe aonde a gente errou, não é? Se você prestar muita atenção em quem você é e nas suas questões, né? Talvez você tenha uma ideia. Uma dicasinha. Tem uma dicasinha a gente dá, né? A gente tem essas dicas, mas digamos que você não está ainda nesse nível.
Mas aquele tipo de trabalho pelo qual eu sou muito chamada para aquilo, tocada, né? Aquilo. Porque às vezes a gente vai trabalhar, eu vou para um asilo e aquilo não me chama. De repente eu vou com crianças e aquilo me chama. Isso. Então, vamos nos dedicar, né? Porque pode ser que ali esteja a minha redenção, né? A minha transformação. Sentido, né? Eu acho que você buscar um sentido na sua vida. Isso, e a gente vai vivendo. Né? Porque muitas coisas a gente faz e não se identifica. Não tem problema, né, Márcia? A gente pode tentar outras coisas. A gente tem muita chance, né? Tem muito trabalho. Eu estava falando na palestra que a gente, às vezes, sempre a gente quer se redimir do que a gente fez de errado. Então, às vezes, eu quero me redimir com aquela pessoa que eu encontrei lá em outra existência, mas aquela pessoa, aquele espírito, me perdoou, evoluiu, tá até às vezes me ajudando. Como é que eu vou me redimir com ele? Não dá mais. O que eu posso fazer por ele? Nada. Ele nem quer que você faça nada. Nem quer, ele tá me ajudando. Mas o que eu posso fazer? Se eu fui a causadora da lesão em uma área sentimental, o que eu posso fazer? Eu posso ajudar a reparar outros estragos sentimentais. Se eu fui a causadora de uma lesão na área das finanças, dos bens materiais, o que eu posso fazer? Eu posso distribuir os meus recursos, ainda que sejam pequenos. Eu não vou ajudar aquele que eu lesei, mas eu vou ajudar a outro. Sim. E assim eu vou me redimindo. Então tem muita chance de trabalho pra gente. A gente pode escolher, olha, tem uma infinidade de coisas. Sem falar, né, Márcia, que a gente vai fazendo networking do bem, né? E aí, não só aqui encarnado, como desencarnado. Porque a gente não sabe quem a gente está ajudando aqui encarnado, que está sendo assistido e muito agradecido, às vezes, pela nossa atitude, né? E às vezes a gente vai angariando simpatias do outro lado, que vão nos auxiliando, e a gente, quando vê, tem uma porta abrindo aqui, outra porta abrindo ali, não é? Agora, que a doutrina coloca, né? Fora da caridade, não há salvação. É interessante que nós, assim, trabalhadores espíritas, né? A gente vê as oportunidades de trabalho como a oportunidade de eu auxiliar o outro, né? Mas esquece que o primeiro auxiliado somos nós. Então, o trabalho no bem é para nós um remédio. Engraçado que a gente vai no médico, tá com uma gastrite, ele passa lá o remédio pro estômago. A gente toma do estômago, sei lá o quê. Agora a gente tá com as nossas dores emocionais. O remédio já tem, tá no Evangelho. É o amor. É o amor pra gente ou o amor pro outro? Mas esse eu não quero tomar esse remédio. Não preciso não. E aí a gente deixa de aproveitar as ocasiões em que a gente, praticando a nossa amorosidade, a gente está se ajudando. É igual você tem que tomar um medicamento. E às vezes quando você coloca uma energia nesse medicamento e toma, ele vai entrar e vai transformar. Quando você vai mentalizar aquela cura, alguma medicamento. Coisa. Agora, quando você vai no automático, também vai ser, a resposta vai ser no automático. Então, assim, a resposta, a energia está em nós, né? Só em nós. Para a gente finalizar, Márcia, o tempo está correndo, infelizmente, a gente quer que você fale para as pessoas que nos assistiram. Digamos que essas pessoas pensaram em suas feridas agora. Nossa, então eu tenho feridas invisíveis, né? Digamos assim, que despertou, chamou a atenção. E deixa eu me questionar, quais são as minhas feridas invisíveis? Dá uma ideia para essa pessoa, como se consultar, o que fazer, o que procurar, como a partir de agora, desse nosso bate-papo, que lançou uma luzinha para essa pessoa, o que fazer, Márcia? Olha, a pessoa pode procurar uma ajuda terapêutica, né? Sempre bem-vindo. Tem muita gente que tem muito preconceito em relação à terapia, em psicanálise. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu não quero mexer em nada não, sabe por quê? Tá tudo guardado. Imagina se um armário que tá tudo bagunçado, mas tá tudo fechado nas gavetas. Ninguém se tá eu abrir, vendo. Olha, eu não quero abrir. Imagina o sofrimento. Aí eu falo pra ela assim, olha, mas deixa eu te contar uma coisa, que você não tá prestando atenção, a bagunça já tá produzindo
produzem defeito. Não é porque ela está fechada na gaveta que ela não está repercutindo no seu corpo, nas suas atitudes. Está acontecendo. Então, você precisa abrir de alguma maneira. Seja com uma terapia, seja com grupos de autoajuda. Tem tanta coisa na internet, a gente vê. Sim. Tem aquele curso maravilhoso do Dr. Wesley, né? Que teve aqui com vocês, que eu sou fã dele. Dr. Wesley Assis, Sim. de psicoeducação, né? O GSI no YouTube gratuito. E outros canais. Então, a pessoa começa a refletir sobre os sentimentos dela. Sozinho, com ajuda, em grupo, é melhor, porque sozinho a gente às vezes não consegue, às vezes é difícil, mas a gente tem muito recurso hoje em dia, porque as feridas são nossas, elas estão em nós. Então, de repente eu participar de um grupo e eu ver a dor do outro, aquilo vai me lembrar de alguma coisa que eu tenho em mim também. E aí, o outro funciona como um espelho. Então, o que eu diria assim para a gente sintetizar? Buscar fazer o laço social. O laço social é que vai nos ajudar. Seja num grupo, seja numa igreja, seja numa terapia, que a gente vai em direção ao outro, porque o outro é para nós um espelho. E através dessa relação com o outro eu consigo me ver. Que a gente não ceda daquela tendência de diante da dor buscar distração. Então eu tô no celular, é YouTube, é Instagram, vendo besteira, né? Aquela coisa assim que não tem sentido, mas que a gente procure se relacionar. O outro é o nosso espelho e é também a nossa ferramenta de evolução. Sim, porque para me relacionar com o outro eu tenho que ter uma humildade de aceitar o outro como ele é. Tem todo um trabalho interior aí, né, para eu lidar com o outro, ao invés de culpá-lo, né, olhar para mim. Tem tanta coisa importante para a gente lidar nas relações, né, que vão nos curando. Muita gente acha que relação só adoece, né? Prefere, não, eu fico aqui no meu canto, mas é na relação que tem a cura, né, Márcia? E é interessante a gente ver que as pessoas magoadas, muitas vezes elas falam assim, não acredito no ser humano. Isso. A pessoa prefiro meus cachorros, né? É muito comum isso agora. Eu tenho muito bicho, né? Já tive cachorros, faleceram os 2 anos passados, tenho um monte de gato. Bicho é maravilhoso, eu sou super fã. Mas o animal, ele tá num lugar maravilhoso, mas não vai substituir a relação com o humano. Porque eu preciso, para eu treinar o meu perdão, eu preciso estar em um lugar também que eu tenho que perdoar o outro. Exato. Como é que eu vou treinar a perdoar se ninguém me ofende, se ninguém me contraria? E perdão é remédio também, não é? Perdão é remédio, é o remédio para nossa alma. Como é que eu vou desenvolver amorosidade se eu não estou interagindo com o outro? Os animais é fácil, o bichinho só faz o que eu quero, só me dá carinho. Aí é fácil. Agora, como eu vou amar quando me contraria, quando me frustra? Aí começa o treinamento. Quando pensa diferente de mim, agora é assim, né? Eu costumo falar que somos instrumentos de evolução um dos outros. Exato, né? Exatamente. Eu costumo falar isso. E somos, né? Porque a gente sabe que é a vida em sociedade. E começa na família, né, amplia, e a vida em sociedade requer um monte de habilidades que o ser humano tem que desenvolver. Então, se eu me fecho, e hoje em dia tem muito isso, né, das polarizações, dos fechamentos, dos cancelamentos. Então, se você pensa diferente de mim, eu não te aceito. Isso está muito em voga, né? Antigamente era um pouquinho disfarçado, talvez. E quanto isso nos faz mal, né? Se a gente está nessa, né, Márcia? Só para a gente encerrar essa questão, por exemplo, das redes sociais, como isso também nos adoece? Demais, né? Adoece demais. E é interessante que essas nossas divergências, elas vêm nos falar da possibilidade que nós temos de treinar a aceitação. Porque se todo mundo pensar como eu, como é que eu vou treinar a aceitação? Por que tem um que acredita assim e o outro acredita assado? Por que Deus permitiu isso? É para que a gente aprenda a respeitar o outro, aprenda a aceitar o outro como ele é. Porque ele também está me aceitando como eu sou. Não é? Eu não vou mudar por ele. Isso. Então, a gente precisa treinar isso. E nessa situação de relação, né? Da gente lidar com a divergência, vamos ver o que nos une.
Às vezes a gente foca ali na diferença e logo quer se afastar e não quer mais saber. Mas vem cá, a gente tem alguma coisa em comum? Às vezes até o objetivo é o mesmo. Exato. Só que um acha que o meio de eu chegar àquele objetivo é por aqui, o outro acha que é por aqui. Ok, a gente pode fazer isso. Mas a gente tem o mesmo objetivo, então a gente tem algo em comum. Eu lembro muito daquela lição do Evangelho que fala assim, feliz daqueles que... souberam calar a divergência para que a obra não sofresse. Qual que é a nossa obra maior? É a reconstrução de nós mesmos, é a nossa maior obra. Então, precisamos procurar o que o outro tem para me apoiar, o que o outro tem que fala ao meu coração, o que ele tem que não fala, deixa ele. Eu treino a minha possibilidade de respeito. É meu instrumento também, como a Thelma falou. Isso. Nós somos as ferramentas uns dos outros. Para que a gente possa evoluir. E graças a Deus, a gente tem muita diferença, muita confusão para que a gente possa treinar. Isso. Ainda temos bastante. Graças a Deus, a gente tem muito espaço para treinar perdão, ainda bem. Como é que a gente ia treinar se não tivesse, né? Quando a gente tiver evoluído, né, em uma outra situação, aí talvez todo mundo já esteja imbuído do amor, né, do perdão. Então, nada me ofende, ninguém precisa perdoar ninguém, já está tudo em outras esferas, né? Mas por enquanto... Até lá, né? Até lá vamos fazer aqui, é o que temos para hoje. É isso aí. Isso. Márcia, muito obrigada pela tua participação. Eu acho que você trouxe de uma forma muito descontraída e muito para o nosso dia a dia as nossas questões dessas feridas invisíveis. Fica um convite aqui para vocês, se vocês gostaram desse tema e querem participar do Grupo Acolher, né? Quintas e sextas, 19 horas, aqui na Comunhão Espírita de Brasília, isso é presencial, né? E também temos o Seminário Acolher, você pode consultar, nós temos do 1º ao 9º, né? Porque o último agora foi o 9º, na TV Comunhão Espírita de Brasília, no YouTube. Tem lá uma série de palestras em cada evento desses, para vocês refletirem sobre tudo isso que a gente vem conversando. Então, Thelma também, muito obrigada, Márcia novamente, e a vocês, muito obrigada, até a semana que vem.